Mulheres no Espelho, mais um vídeo para nós falarmos a respeito de algum assunto do nosso cotidiano, baseado sempre, claro, na Palavra de Deus. E aquele convite de sempre que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nem nos segue nas redes sociais, que você faça isso, né? Que você se inscreva, que você participe comentando e compartilhando, né? Esses vídeos com outras pessoas para que a Palavra de Deus, as nossas reflexões, possa alcançar o máximo de mulheres, o máximo de pessoas possíveis, ok? Muito bem, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de mudanças. Você tem medo de mudança? Mudança te causa uma certa insegurança, um certo temor? Você costuma rejeitar, evitar mudanças? Será que isso é bom? Será que as mudanças são boas, são importantes na nossa vida? Eu acredito que sim. Com certeza, mudança, né, são necessárias na nossa vida e às vezes, a princípio, elas se apresentam para nós e não parecem tão boas, né? Não parecem tão interessantes, tão atrativas e nos causam realmente algumas emoções, insegurança, medo, mas a gente precisa compreender que a nossa vida é recheada de mudança. A gente já nasce mudando, né? Sempre passando de fases e a nossa vida ela realmente precisa de algumas mudanças, mudanças são necessárias e a gente precisa saber reconhecer, né, esses momentos na nossa vida. Muito bem, e para falar um pouquinho disso aqui, para a gente meditar, eu gostaria de falar a respeito de um personagem bíblico que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, que é Filipe, né? A Bíblia diz aqui no verso 26, uma coisa muito interessante, diz assim, capítulo 8, verso 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Veja bem, esse texto aqui a gente só vai poder ver a importância, a seriedade dele se a gente analisar toda a história. É lógico que eu não vou ler o texto aqui, mas bem rapidamente, deixa eu só dizer para você, que se você não conhece essa história, esse Felipe, ele fazia parte do grupo, né, da Igreja de Cristo logo no começo, que passou por uma grande perseguição, né? Inclusive aquele que a gente conhece hoje como apóstolo Paulo, fazia parte do grupo que perseguia aquelas pessoas até para matar, né? E a Bíblia diz que o povo, né, a igreja, os crentes se dispersaram, foram cada um para um lado, né, para diversos e diferentes locais. E aconteceu com Felipe, que Felipe acabou indo para a cidade de Samaria. E a Bíblia relata que, né, no verso 6, você vai ler que Felipe estava tendo muito êxito, estava num tempo muito bom, numa fase muito boa ali em Samaria, porque ele, naquilo que ele se propôs a fazer, ele estava tendo muito sucesso. Ele pregava e as pessoas gostavam de ouvir, ele conseguia juntar, reunir multidões, Deus estava operando sinais através da vida de Filipe, então estava tudo indo muito bem, obrigado para Filipe naquele local. Estava bom, tinha muito trabalho, mas estava bom, estava confortável, né? Tinha vindo para ele uma tranquilidade, um momento de refrigério, ele tinha saído daquele período, daquela situação de perseguição tão grande, estava num momento bom, trabalhando ali para Deus, mas de repente vem isso aqui, o anjo do Senhor diz para ele, Filipe, larga tudo isso aqui, deixa tudo isso aqui, essa situação boa, essa multidão que te ouve, né, esse ministério abençoado, esse trabalho próspero que você está realizando e vá para aquele local que está deserto, né, vá para o caminho de Gaza que está deserto. Mas aquela mudança ali tinha um objetivo, e é isso que eu quero falar com você hoje, que a gente não pode se fechar para as mudanças, ainda que muitas vezes nós vamos ter que deixar a nossa zona de conforto, onde está tudo muito bom, onde está tudo muito agradável, a gente vai precisar deixar, nós precisamos entender que as mudanças na nossa vida, ela é como uma mudança de fase, né? Você está passando de uma fase para outra, é uma nova oportunidade, é oportunidade de novas experiências e principalmente se você confia em Deus, você precisa entender que Deus realiza mudanças na nossa vida sempre com propósito e os propósitos de Deus são maravilhosos. Você quer deixar de viver, de experimentar a vontade de Deus para sua vida? Então cuidado quando você rejeita mudanças, porque às vezes aos nossos olhos a mudança pode parecer até assustadora, mas a gente precisa confiar. A gente vai ver aqui, se continuar lendo a história, é importante, você leia o capítulo 8 de Atos, nós vamos ver que Deus, através daquela mudança na vida de Filipe, tinha um grande propósito, né? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus estava dando para Filipe uma missão
exclusiva, uma missão que não foi dada para mais ninguém. Ele colocou Filipe ali para ajudar aquele homem que queria entender a palavra de Deus, que estava em busca da salvação e não tinha compreensão. E Deus usou a vida de Filipe. Então talvez a mudança que está sendo apresentada para você, talvez você esteja exatamente vendo esse vídeo, Deus te direcionou, você está vendo esse vídeo e você tem percebido que você precisa mudar na sua vida, você precisa de uma mudança, você precisa mudar algo, ou talvez a mudança já tenha assim, se apresentado para você, talvez você tenha perdido um trabalho que você estava achando que estava tudo muito bem e você perdeu um trabalho, talvez você está precisando se mudar por algum motivo, deixar uma casa, uma cidade, um local que você acha que está tão bem ali e você está precisando mudar, situações de mudança, né, diversas aí que pode estar acontecendo, que pode estar surgindo na sua vida, ou que você está vendo a necessidade, mas está inseguro, está com medo. A gente vê aqui que, como na vida de Filipe, né, a gente viu que Deus estava dando uma oportunidade única, uma missão exclusiva. Era só para Filipe, era para Filipe realizar, e ele realizou. E no final aqui a gente ouve dizer que Filipe foi arrebatado e o eunuco, né, recebeu o evangelho, aceitou a Cristo, se batizou, seguiu o seu caminho jubiloso, feliz e contente, e não foi diferente com Filipe. Filipe também seguiu o seu caminho, foi para outro lugar, continuou, mas com aquela sensação de dever cumprido, de sucesso, por ter aceitado a mudança que Deus lhe propôs e ter tido bons resultados, ter vivido uma experiência única. Ficou registrado aqui nas Escrituras. Essa experiência foi somente de Filipe. Talvez Deus esteja te propondo algumas mudanças aí, ou no seu coração, a própria circunstância está te obrigando a passar por uma mudança. Não veja isso como mal, não fique angustiado, não fique temeroso, aceite. Né? Se tem que passar por uma mudança, se tem que mudar de fase, como a gente muda desde que nasce, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, idoso, a gente passa por mudanças e cada uma delas nos proporciona experiências diferentes, marcantes, que constroem a nossa história. Então, a história de Filipe foi construída, e a sua? Aceite as mudanças. Vale lembrar que Jesus Cristo, tão amado, o Filho de Deus, ele aceitou, enfrentou uma grande mudança na vida dele, por mim e por você. Ele estava lá, ao lado do Pai nos céus, e aceitou mudar completamente a vida dele por um tempo, e veio ao mundo para morrer na cruz, para se entregar. Com certeza, era muito, não tem dúvida, né, que é incomparavelmente melhor a situação que Jesus Cristo estava lá, o Filho de Deus, vivendo nos céus com o Pai, e ele veio ao mundo. Olha que mudança, veio ao mundo, um mundo de deserto, um mundo de terror, um mundo de pecado, um mundo de maldade, mas ele veio para viver uma história maravilhosa, única e exclusiva. Ele é o nosso único Salvador, é o nosso único Senhor, e ele veio, ele aceitou a mudança, aceitou o que lhe foi proposto, cumpriu com êxito, cumpriu com honras, e hoje nós estamos aqui por causa dele. É uma missão que foi dada exclusivamente para Jesus, e ele aceitou. Então ele é o maior exemplo para nós. Se Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, aceitou uma mudança na vida dele, uma mudança muito radical, mas que trouxe resultados maravilhosos, trouxe alegria imensa para nós, trouxe alegria imensa com certeza para o Pai, trouxe satisfação para ele por ter feito isso. Porque a Bíblia diz que ele sente prazer em ver a obra que ele realizou, que ele consumou. Tudo isso porque ele aceitou, ele se sujeitou a uma grande mudança na vida dele, mas que tinha um grande propósito, e ele realizou isso com sucesso. Você também agora, com a força de Jesus Cristo, com a sabedoria dada por Deus a você, e olhando para o exemplo de Cristo, não seja covarde, aceite. Se você precisa passar por mudança, passe, mas passe com a expectativa e com a esperança de que Deus tem uma experiência maravilhosa para você. Deus tem algo para
para registrar na sua história. Como está registrada a história do nosso Salvador, como ficou registrada a história de Filipe. Deus quer te dar uma nova oportunidade. Deus quer te proporcionar uma nova etapa, uma nova fase na sua vida. Então confie, não fique angustiado. Coloque diante de Deus e aceite e viva a mudança que Deus tem para você e guarde a experiência que essa mudança pode te proporcionar. Amém? Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.